Ontem foi Dia Internacional do Chocolate, mas hoje eu quero falar desse ingrediente de uma forma muito mais profissional e não só como mera degustadora. Afinal de contas, são poucos aqueles que não têm aí um amor por esse ingrediente, mas são muitos aqueles que às vezes utilizam de forma errada. E você, já sabe usar a melhor forma do chocolate na sua massa de mini bolo? Vamos falar sobre isso, não é? Oi, tudo bom, Carlene? Oi, Cleia! Oi, Aninha! Oi, Claudinha! Bem-vindas! Bem-vinda, mulherada! Vamos juntando mais gente aí? Vamos chamar pra gente começar essa aula, falar de chocolate hoje, assim. O som tá ok pra vocês? Bom dia, Fabi! O som tá ok? A imagem tá ok? Tá tudo ok? Então vamos lá, vamos começar essa aula, porque falar de chocolate, inclusive, eu tenho aqui, tô super bem acompanhada de pastilhinhas de chocolate. Hoje eu já almocei, já tô na sobremesa, hoje eu tô toda no horário certo. Vocês ainda vão almoçar, né? Quem sabe, aí fazem alguma coisa inspirada nessa aula. Mas o interessante da gente falar sobre o chocolate não é só a gente falar o quanto esse ingrediente é saboroso, ou dos diferentes tipos de chocolate que existem por aí. O que eu quero falar é o uso do chocolate dentro de massas de bolo. Pois é, por que é importante a gente falar a respeito disso? Porque muitas vezes a gente acha que só para deixar uma massa de chocolate com gosto, aliás, uma massa de bolo com gosto de chocolate, basta acrescentar cacau em pó ou achocolatado. E na verdade, se não fizesse diferença nenhuma acrescentar um ou outro, a gente não tinha esses dois produtos participando de receitas diferentes por aí. O que acontece e o que Marcela quer dizer com isso? Eu tô falando para você que acrescentar chocolate numa massa de bolo pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito ou de forma do ingrediente em pó, né, utilizando cacau, ou achocolatado. Eu não vou dizer que um é certo e o outro é errado. Jamais. Por quê? Porque nesse quesito, o uso desses dois ingredientes tem objetivos diferentes. Agora, o que eu tenho para dizer para você sobre isso é que o cacau em pó, ele não tem açúcar. Ele é um ingrediente extremamente desidratado e você tem que parar para pensar nisso quando for acrescentar esse produto na sua massa de bolo. Eu não sei se vocês já fizeram alguma preparação que estava bem cremosa e quando você adicionou o cacau, aquilo ali mudou completamente. É muito comum você ver essa ação na hora que você acrescenta o cacau, quando você tem uma produção rica em ar, né? Ou que você tem uma produção rica em água, em umidade de modo geral. E aí, peraí, deixa eu me consertar aqui, para ficar num ângulo melhor para vocês me verem. Hoje é o dia do panificador. Parabéns, panificadores! Eu tenho vários amigos panificadores e panificadoras. Parabéns! Bem, quando eu falo de chocolate, o dia do chocolate a gente comemorou mais do que comemora o dia de panificador, né? Porque, pelo amor de Deus, dois pecados enormes. Então vamos lá, quando eu falo de chocolate, cacau em pó, entrando numa massa, num meio rico em umidade, eu tenho que me lembrar que por ele ser muito desidratado, ele vai roubar essa umidade daquela preparação. Então na hora que ele entra ali, instantaneamente você vai ver mudar a característica da sua massa, da sua produção. Ela vai ficar um pouco mais espessa e ela vai diminuir o seu brilho. Isso é porque entrou um ingrediente extremamente desidratado e ele vai precisar do líquido que está ali no meio para voltar ou para ganhar a sua forma anterior, próxima ao natural. Então é importante você pensar nisso. Quando você adiciona achocolatados, de modo geral, tá bom? Eu quero dizer que você não está adicionando só o chocolate em pó. Você está adicionando, na verdade, um produto riquíssimo em açúcar. Então, quando você faz essa adição, você tem que pensar naquele equilíbrio de fórmula. Vocês já viram aí uma postagem que eu fiz sobre balanceamento de fórmula, né?
Então você tem que pensar no equilíbrio da fórmula com essa quantidade de açúcar. Normalmente, o acréscimo de produtos em pó numa massa de bolo vai pedir o controle da quantidade dos ingredientes secos. A mais comum delas é a farinha de trigo. Você mexe na farinha de trigo para adicionar qualquer outro ingrediente que vá em formato seco da sua massa, em formato em pó. Então, isso é importante você entender. Outra situação que também pode ser muito considerada são os pedaços de chocolate. É comum, né, desde pequena, o sabor de bolo formigueiro é muito comum dentro da minha casa, né? E a gente vê hoje sendo vendido ainda por aí essas receitas de bolo formigueiro que tem pedacinhos de chocolate granulado, na verdade, que já é um chocolate que ele tem resistência a alta temperatura. Ele, se você reparar bem, aquele efeito que você consegue ver o formato do granulado dentro da massa, por que será? Por que aquele ingrediente não derrete e não se mistura no mundo todo ali, no complexo da massa? Porque na indústria, quando ele é fabricado, o tratamento térmico que ele recebe faz com que ele seja resistente. Então, para que ele possa derreter, ele precisa de uma alta temperatura, que não vai ser o meio ambiente de uma massa de bolo. Ele vai estar, na verdade, protegido por todos os ingredientes que estão ali naquela massa de bolo. É por isso que a gente consegue ver o efeito granulado dentro dessa massa, dentro desse bolo formigueiro. É lógico, hoje em dia a gente não tem só mais aquele bastãozinho granulado. A gente tem outros tipos, outros formatos, né, de granulados, de granulê, que a gente utiliza na confecção de brigadeiros ou até mesmo em acabamentos de mini bolos, enfim, topping. Então a gente tem muitas opções, mas aquele era um uso super comum. Depois de um tempo, você pode parar para pensar e dizer assim: mas se eu uso granulado, eu agora quero um bolo mais chocolatudo. Eu vou comprar uma barra de chocolate qualquer, vou cortar e vou colocar dentro da minha massa. E aí agora o que acontece? Você precisa, meu amor, minha confeiteira, você precisa entender que conhecer o ingrediente faz parte das nossas habilidades de ter um produto melhor, um resultado melhor e sucesso com o nosso produto. Acrescentar um chocolate desses comerciais que estão nas prateleiras prontos para serem consumidos é muito diferente de acrescentar um chocolate que você tem que fazer a manipulação, ou que é um chocolate tipo cobertura ou um chocolate nobre. A gente tem que pensar nesse ingrediente de várias maneiras. Lógico, eu não estou dizendo para você que não use um chocolate desses de prateleira na confecção do seu bolo, mas que você pense por que você quer usar aquele chocolate. O chocolate de prateleira pronto para comer que a gente vê nos supermercados é um chocolate que já está completamente tratado. Quando eu digo tratado, eu estou falando que os cristais de gordura, os cristais de açúcar desse produto, bom dia Aninha, bem-vinda, desse produto já foram equilibrados, já foram manipulados, organizados. Sabe a história da temperagem? Pronto, o chocolate de prateleira, ele já está temperado. Por que eu sei que ele está temperado? Primeiro, ele está na prateleira, ele está numa temperatura ambiente e ele não derrete, ok? Segundo, ele não tem aspecto opaco, ele não tem, isso se ele estiver em perfeitas condições, né? Não tem aspecto opaco, não tem rugosidade na superfície, ele está liso e está brilhante. Então, ele está pronto. Aquele chocolate, se você for usar aquele chocolate dentro da confecção da sua massa, o que acontece? Ele também, assim como o chocolate granulado, ele não vai mexer muito, né? Ele vai derreter mais do que esses granulês todos que a gente tem de opção, mas ele não se mistura na massa também. Agora, tem outro quesito que dificulta um pouco o uso dele comparado aos granulados. Quando você vai fazer uso, você vai partir. Normalmente você parte de pedaços irregulares.
Não dá para fazer como a indústria que já tem tudo ali certinho. São pedaços irregulares de chocolate já manipulados, já organizados em cristais de açúcar e de gordura e que dentro da sua massa não derretem. O que você tem que pensar? Se ele está envolto pela massa, olha, essa aula hoje é a aula, hein? Presta atenção. Chama aí quem vocês querem ajudar para conhecer chocolate, entender essa história de chocolate e massa de bolo, porque a coisa hoje é intensa. Quando eu tenho esses pedaços de chocolate, que ele está envolvido no meio da massa, ele está protegido, tá? Se ele for um pedaço muito grande, o que vai acontecer? Ele vai afundar na massa e ele vai entrar em contato com a forma. A temperatura dessa superfície de contato aqui com a forma e a temperatura que ele estaria no meio da sua massa são completamente diferentes. Ele no meio da massa sofre menos. Em contato com a forma, ele vai sofrer mais. E aí, o que pode acontecer? Diz para mim, você já deve ter deduzido. Ele pode queimar dentro da sua preparação. Eis o problema de você utilizar esse chocolate que já está ali na prateleira, que você consumiria comendo dentro da preparação de uma massa. Então, você tem que saber. Uma outra opção seria você pegar esses pedaços de chocolate e criar nele um mecanismo para que ele não escorresse dentro da sua massa ou não pesasse muito. Para não pesar, obviamente, você vai ter que cortar em pequenos pedaços. Existem ferramentas, né? Isso, exatamente, Cleia. Existem ferramentas próprias para a gente ralar chocolate, mas enfim, se você tiver um ralador em casa ou uma faquinha de serra boa, você consegue tirar pedaços menores e aí eles não afundam na massa. E você pode usar um chocolate desse de prateleira. Se não, o que você vai fazer? Ainda assim, cortando pedaços pequenos, você pode passar no cacau em pó, só passar esses pedaços e criar nele uma certa resistência para que quando ele entre na massa, ele não caia por completo e vá parar no fundo da sua forma, o que não é interessante. Bem, pensando isso, a gente vai, olha aí, para as inúmeras receitas que nós temos. Quando eu vou dizer pequena, né, que eu continuo sendo pequena. Mas quando eu era criança, lá, deixa eu ver, sei lá, 10, 11 anos de idade, qualquer coisa assim, né, por aí. Um certo tempo aí atrás, outro dia, semana passada, eu fazia muito aquele bolo nega maluca, né? Bolo clássico da cozinha brasileira, do imaginário, do cultural brasileiro referente a bolo. Esse bolo, ele utiliza o cacau em pó, na verdade, o achocolatado, e água quente. Olha só, o que é muito bom a gente saber, né? A informação é um negócio fantástico. Essa reação do achocolatado com a água quente também é uma reação muito bem-vinda na confecção de massas de bolo. É importante a gente entender o que essa reação provoca dentro da minha massa. O bolo nega maluca, na verdade, tinha aí um mistério. Esse acréscimo de água na massa era a grande diferença desse produto, né? Eu acho que era por isso que todo mundo ficava, eu vou fazer um nega maluca porque é diferente. Essa água quente ressalta o sabor do meu cacau, faz ele reagir, de ter uma expansão e criar ali uma cremosidade mais interessante ainda, e quando agrega a farinha, a gente tem um resultado muito bom. Outra forma de você acrescentar chocolate às suas massas de bolo, de modo geral, tá? É a utilização do chocolate feito para isso, do chocolate culinário. Mas, Marcela, você está falando chocolate culinário em que sentido? No sentido de, gotinhas ou pastilhas. No caso aqui não é uma gotinha, né? Se fosse uma gotinha era um negócio mais gordinho. É uma pastilhinha de chocolate. Não me leve mal, mas eu já peguei. Não posso devolver para o recipiente, né? Vou até fechar o recipiente, senão vai dar ruim isso aqui. Então, quando você faz o uso desse chocolate, lógico, né? Vamos combinar que o chocolate culinário, dependendo da qualidade que você escolher, ele vai ter um sabor diferente, mais pronunciado ou não, mais gordura ou não. No caso
as gotinhas ou pastilhas, você pode até escolher a porcentagem de cacau que esse produto leva. É importante, porque aí você ressalta o sabor desse ingrediente na sua massa. E eu adoro utilizar esse chocolate na confecção de massa. Pensa comigo, se a gente for fazer um brownie, né? Vamos falar de brownie, que essa receita sempre vai e vem nos nossos assuntos. Vamos falar de brownie. Qual é o princípio básico do brownie? Muita gente fala, bolo, brownie. Brownie é um bolo. Não é um bolo. Brownie é um food. Enfim, não vamos fazer essa discussão agora pra gente não se prender a uma coisa que não é para esse momento o foco. Eu quero saber do chocolate. A gente vai fazer um brownie. A gente tem uma grande quantidade de chocolate, né? Se eu não me engano, a minha receita de venda, ela tinha... Se eu não estou enganada, era uma receita grande. Eu tinha um brownie aí, era uma receita de mais de 2 quilos de brownie. Quando eu fazia as encomendas grandes, eu já partia dessa receita para frente, né? Mas eu tinha 600 e tantos gramas de chocolate, mais um tanto de ovos e uma quantidade de farinha bem pequena. Mas Marcela, você não falou para mim outro dia, numa aula sobre massas, né, de bolo, que a farinha é responsável por dar estrutura? Falei, com certeza falei, mas falei também que os ovos fazem esse mesmo papel. Os ovos também são responsáveis pela estrutura, por parte da estrutura da minha massa. E uma massa de brownie, ela contém muitos ovos, combinados com toda a gordura do chocolate, tá? Do chocolate culinário, né? Apropriado para isso. E do açúcar que tem nele. Eu utilizo normalmente chocolate meio amargo, né? Que aí começa com uma porcentagem. Eu utilizo 63%, mas a partir de 45% você pode fazer uso e denominar chocolate meio amargo sem nenhum problema. E na confecção do brownie, então, a farinha de trigo vai dar estrutura, mas ela não é o principal. O principal é o conjunto de ovos com essa massa de cacau, esse chocolate derretido, para você fazer a sua produção. Eu utilizo também, neste caso, açúcar, né? Eu já falei com vocês a respeito do açúcar outro dia, e para quem gosta do brownie assim mais escuro, aquele brownie bem preto, pode fazer a substituição total do açúcar refinado, do açúcar branco que a sua receita diz, por açúcar mascavo. Aí você tem que lembrar o quê? Que o açúcar mascavo ele vai dar um gosto mais melaço, tá? Então, nem sempre... Oi, amor, tudo bom? Nem sempre. Oi, Elaine, tudo bom? Oi, Maltazinha, tudo bom? Oi, Su. E aí, você faz o acréscimo desse açúcar mascavo pensando nesse sabor de melaço, se é o que você quer ou não, tá? Outro açúcar também que pode entrar nessa confecção, aí você tem que avaliar os custos disso, é o açúcar de coco, que é a mesma proporção do açúcar mascavo ou do açúcar refinado. Ok, pode entrar na sua preparação, deixar mais interessante a sua produção de brownie. Na época que eu fazia aí para ideias de amigos meus, não minha, tá? Um brownie vegano, a gente usava batata doce, geleia de arroz, enfim, a gente não utilizava açúcar propriamente dito, mas utilizava produtos que davam esse sabor mais adocicado, né? É uma opção também, aí depende da linha de trabalho que você usa. Mas enfim, o chocolate é o ingrediente principal dentro da confecção de uma massa de brownie. Então você tem que optar por um produto de qualidade, um produto que realmente realce o seu preparo. E outra coisa, você tem que lembrar que produtos ricos, massas de bolo ricas em chocolate, são massas... Oi, Adri, tudo bom? Muito bem, Cleia. Perfeita mistura. Problema nenhum. Eu adoro também. Eu prefiro até o açúcar mascavo em algumas situações. Ele ajuda a minha cor, a minha caramelização. É diferente, né? Olha, massas ricas em chocolate. Massas ricas em chocolate. Esse chocolate aqui, né? Vou virar
esse chocolate pastilhinha, são massas que você tem que lembrar que elas não saem completamente firmes de dentro do seu forno. Elas saem ainda com aspecto de umidade, de superfície úmida. Às vezes você até acha que está meio cru, mas não está, tá? Eles saem com esse aspecto e depois precisam resfriar. Esse é o caso de bolo que precisa esfriar na forma. Eu falo muito sobre isso, sobre os outros tipos de bolo, os de massa mais cremosa, por exemplo, que devem esfriar por completo fora da forma, em cima daquelas grades, enfim, mas fora da forma e não dentro da forma. Só que o brownie é um bolo que precisa esfriar dentro da forma. Por quê? Porque como ele não sai completamente sólido de dentro do seu forno, você tem que trabalhar com isso, né? Você tem que pensar nisso. Ele vai solidificar quando a temperatura for baixando e aquele ingrediente for ganhando a sua consistência ideal. Esse é um bolo que fica ali. O vapor sai, até porque tem pouco vapor dentro da massa de um brownie. Oi, tudo bom? Oi, gente, deixa eu dar tchau de volta. Oi, Adri Costa Souza, produtos artesanais. Oi. Olha, então o brownie, ele sai com essa textura mais cremosa e você tem que fazer esse produto esfriar para depois desenformar. Bolos com chocolate, e aí a gente vai falar agora de chocolate de modo geral, são bolos que têm um atrativo natural. Então, por que não trabalhar com esse sabor no início do seu negócio, no início da sua produção? Eu acho que é uma boa chamada utilizar um bolo de chocolate, mas você tem que saber qual é o diferencial desse seu bolo para que você não seja só mais uma no mercado. E os diferenciais estão exatamente nesses quesitos. Que tipo de chocolate você vai utilizar, qual é o melhor resultado, qual é que vai dar o melhor aspecto. Já ia esquecendo de um ponto muito importante. Em que momento vou adicionar esse chocolate dentro da minha preparação? O que acontece? Muita gente acha que para adicionar ingredientes diferentes, extra, a minha massa de bolo, todos entram no final, quando não é. Pensa bem, especialmente se você vai fazer um método cremage. Creme à base de gordura e chocolate, que também tem gordura, por que não juntar os dois? Não é mesmo? Ou eu vou usar achocolatado, Marcela. Então não deixa para botar o achocolatado lá com a sua farinha de trigo, não. Coloca no início, quando você está batendo açúcar, porque achocolatado tem tanto açúcar que é melhor você colocar para bater no início do creme e depois sim adicionar. Se você achar que ele tem pouco chocolate, que aquela não é a cor. Lembrando que quando você coloca cacau em pó ou achocolatado na massa, depois, para ressaltar a cor desse produto, você tem que entender que o bicarbonato ou o fermento em pó para bolo vai fazer esta ação. Oi, Yasmin! Tudo bom? Oi, Manu! Então, você tem que entender que vai fazer essa reação. Ok, então é por isso que a gente estuda sem confeitaria, minha gente. Não é só receita, forno e forma, não. Confeitaria tem muito conhecimento que a gente precisa estar atenta, precisa adquirir para saber se virar e fazer a coisa bem feita. Outra coisa, mas é lógico que não é impossível, não é mesmo? Bom dia! Não é impossível você aprender confeitaria, de modo nenhum. Eu sempre disse que todo mundo, quando eu recebi aluno na sala, nunca fez um bolo. Não é um problema para mim. Você está comigo e nunca ter feito um bolo. Você vai sair daqui fazendo um bolo. É isso que interessa, é essa a parte mais importante. Então, agora que eu não sei, eu tô recebendo um beijinho aqui, Lesquinha, não é isso? Eu tenho que saber o nome, minha gente, põe o nome completo, porque às vezes eu leio e não sei como chamar exatamente a pessoa. Obrigada, meus amores, tantos coraçõezinhos, vocês são tão lindas. Tantos coraçõezinhos e beijinhos. Então vamos lá, falando de bolo de chocolate de novo, né? Agora para venda, né? Que eu tava chamando a atenção, que é um excelente produto para você começar. Letícia, muito bem. Obrigada, muito bem. Vaqueja.
Ô, Valesca, Valesca, eu ia entender que era Valesca, tá vendo? Eu ia chegar lá. Seguinte, bolo de chocolate para venda, qual é o melhor? Bem, vamos lá, vamos pensar o seguinte, você precisa que esse bolo tenha brilho, não é mesmo? Bolo de chocolate, chocolate tem brilho. Você precisa que esse bolo seja macio, o que às vezes não acontece, dependendo do tipo de chocolate que você adicionar, pode interferir no equilíbrio da sua massa. E aí você tem que analisar. E você precisa que ele tenha gosto de chocolate, sabor de chocolate. Então, às vezes você opta por um produto mais barato que diz lá achocolatado, vai olhar a porcentagem de cacau que tem nesse produto, porque se for uma porcentagem muito baixa, você pode ter certeza que você não vai conseguir chegar nem na cor que você quer, nem no sabor. E aí você não tem um produto de qualidade no fim das contas. Então, nem sempre este mais barato, mesmo que tenha o nome de outros produtos, que tenha lá dizendo que é achocolatado, mas olha a composição, veja o rótulo para você fazer a melhor escolha. Quando você faz um produto, um bolo de chocolate com cobertura, para ele ser bom, não é tão difícil, não é mesmo? Vocês concordam comigo? Bolo de chocolate coberto com brigadeiro, é muito difícil a pessoa errar. Agora pensa bem, um bolo de chocolate, só o bolo para ser bom, a massa de bolo para ser boa, o que você acha que ela precisa? Me diz aí, sem cobertura, não quero calda. Para uma massa de chocolate ser boa, você tem que utilizar o melhor chocolate. Quando eu digo melhor chocolate, eu não estou falando que é o mais caro, não, tá? Eu estou falando aquele que vai te dar o melhor resultado. Então é por isso que eu sempre falo do uso do chocolate derretido ou do cacau, né, do chocolate puro dentro da sua massa. E aí você também saber o momento certo que faz essa introdução é muito importante. O que for de pó exclusivamente, sem açúcar, você faz ao final sem nenhum problema, substituindo parte da quantidade de farinha de trigo. O que for achocolatado, você vai mexer Pois é, eu respondo já isso daí. Você vai mexer na quantidade de açúcar e vai fazer a adição lá no creme. O bolo de chocolate seco, normalmente ele tem essa reação, por quê? Por conta da quantidade de cacau que você adiciona, né, que vai fazer uma reação com a pouca quantidade de líquido. Tanto é que eu só uso cacau para massas que não são cremosas, porque massas cremosas têm pouco líquido e as massas que contém leite, né, ou água, ou enfim, algum outro líquido, são massas que o cacau vai dar certo. Faz a experiência, pega uma colher de chocolate em pó, né, de cacau, e coloca em temperatura ambiente, numa quantidade de água, uma colher, vamos botar aí 80 ml de água e vê se você consegue dissolver. Ele não vai dissolver por completo. A reação dele nesse meio é uma reação muito difícil. A junção dele, a homogeneização dele é muito diferente. Quando você tem uma quantidade de líquido menor e depois você começa com uma quantidade pequena e depois você aumenta, você vai ver que o comportamento dele é muito melhor. Então, quando ele entra na massa de bolo, que ele não tem quantidade de líquido suficiente, ele fica ali meio perdido, ele rouba o que consegue roubar e não consegue se dissolver por completo, deixando um aspecto nada muito bonito e também uma textura mais seca. Quando você consegue fazer essa adição com a quantidade adequada de líquido, o comportamento é bem melhor, tá? Pode usar 60%? Pode, Manu, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. A qualidade dos insumos é completamente relevante no nosso assunto chocolate de hoje. Porque se eu não souber trabalhar com produto de qualidade, se eu não conseguir um produto de qualidade para trabalhar, o resultado final ele vai mudar, tá? Nessa adição de chocolate em massas diferentes, a gente tem que saber também que quem aí já fez bolo de chocolate branco? E aí, me conta, como é que eu faço um bolo de chocolate branco? Qual é o chocolate branco que eu devo adicionar?
Em que momento? Já parou para se perguntar? Porque quando a gente fala chocolate, todo mundo pensa logo, obviamente, né? É diretão, chocolate preto. E o chocolate branco? Primeiro, né? Nunca fez? Pois é. Primeiro a gente tem que pensar que a nomenclatura chocolate, a nomenclatura comercial aborda assim, ó, o negócio tudo soltando da cabeça hoje. Ei! Nunca, menino! Tudo isso de nunca! Mas bem, chocolate branco também é um sabor muito bom pra gente fazer massa de mini bolo, tá? Só que você tem que pensar o seguinte, qual é o chocolate branco que eu encontro no mercado? Ou essa mesma pastilha, tá? Ou a barra já manipulada, aquela de prateleira. O que você não pode usar, né? Na hora do seu bolo, do seu mini bolo de chocolate branco, você não vai ter. Aliás, eu já encontrei, nos Estados Unidos, eu já encontro isso nas prateleiras, nos sites, tá? Logicamente, a compra é via site, por enquanto. Você tem um produto chamado chocolate branco em pó, que eu ainda não testei. Eu já vi para vender, mas não testei. Né? Temos que falar, né, a sinceridade, não testei. Mas em breve você pode ter essa experiência e aí você me conta. Mas o chocolate em pastilha eu já derreti e já utilizei da mesma forma que eu utilizo o chocolate branco, ou chocolate meio amargo. Só que, meus amores do meu coraçãozinho, o chocolate branco, né, ele tem partes de açúcar, partes de leite em pó e parte de gordura. Ele não tem a massa do cacau, ele tem a gordura do cacau. Então, vale salientar que a gente vai sentir o gosto do chocolate, mas é por conta da presença da gordura. E se é gordura, você vai casar com quem? Dentro da sua massa de bolo. Vai casar com a outra gordura que já tem lá, né? Ou a margarina, ou a manteiga. Nesse caso, eu indico bolo de chocolate branco é para fazer com manteiga, porque aí ele já é manteiga, já é uma gordura diferente que vai casar com outra, e aí o resultado melhor é com manteiga, não com margarina. Ele com margarina não vai ficar essas maravilhas todas. Marcelinha já vai logo dizendo a realidade para você. Oi, Stacita, tudo bom? Aqui tem aquele Galac, mas não sei se tem açúcar. Tem, amor, tem. O Galac tem açúcar, né? Tem parte de açúcar. Tem pó. Lê a quantidade. De repente a quantidade vai ser menor do que a quantidade da barra, tá? Ó, e aliás, pode ir, se quiser, eu agradeceria tirar uma foto para mim, mandar a foto do rótulo pra gente ver e pra gente compartilhar. De repente tem gente que não conhece o produto. Para a utilização do chocolate branco, né, tem que equilibrar a receita, mas é um equilíbrio assim. Vamos supor, vamos pensar em 400 gramas, 200 gramas de gordura, tá? De manteiga, agora eu tenho que dizer, de gordura não. Dos 200 gramas de manteiga, quanto de chocolate branco você vai utilizar? Vai olhar lá na sua composição do chocolate, ver a porcentagem de gordura que ele tem, tá? De gordura de manteiga. E aí, de acordo com essa porcentagem, você vai mexer na sua porcentagem total de gordura da massa. Que se forem, já vou fazer a conta para você. Se eu for fazer um bolo amanteigado, 200 gramas de manteiga, e eu quero usar chocolate branco, eu diminuo para 170 gramas de manteiga e não vou usar 30 de chocolate branco não, tá? Vou usar 60. Marcela, vai passar? Vai passar teoricamente, tá? São 170 de manteiga e 60 de chocolate branco, porque eu tenho que saber que esse meu chocolate branco não é só gordura, é maioria, como é que diz? Faço uma confusão de português Brasil, português Portugal na cabeça. Maioritariamente ou majoritariamente espanhol, não sei, na maior parte, tá, do chocolate branco é a gordura de cacau, mas tem açúcar e tem leite, então é por isso que a quantidade dele tem que ser maior. Entendido? Dá para fazer bolo branco com a massa infalível? Dá! Olha, a nossa massa infalível ela é branca. Ora, perfeita, só ela. Se você não quiser fazer variação nenhuma, você não precisa fazer, meu amor. Faça só ele lá.
E fica uma delícia. Eu ontem, né? A minha vida é fazer mini bolo, minha gente. Ai, essa semana eu já fiz tanto. Eu não tenho, aliás, eu também não tenho mais. Eu faço sempre passando, né? E eu não tenho mais onde guardar. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer, no fim de semana, eu vou fazer uma tarte com base de mini bolo. E é isso. A manteiga é sempre o tablete e sem sal. A manteiga é sempre sem sal, com certeza. Por quê? Porque quando eu utilizo manteiga com sal, eu não sei a quantidade de sal que está naquela, qual é a proporção de sal que tem naquele produto. Então, eu não sei se vai dar certo dentro da minha massa, vai estar equilibrado. É melhor utilizar sem sal. Não necessariamente precisa ser em tablete, pode ser de potinho, porque elas têm a mesma reação, tá? Não precisa ser em tablete, não. Tá bom, Valesca? Cadê? Quero com chocolate branco na massa. Pode, Aninha. Lembrando que na massa infalível você vai tirar uma parte da gordura e acrescentar esse chocolate branco. Se eu não me engano, aquela massa infalível tá com 400 gramas de gordura, não é? Recapitula aí pra mim. Só que, meu amor, lembra o que eu falei ainda há pouco, tá? É melhor casar manteiga com chocolate branco. Não casar a margarina. O sabor não vai ser bom. O sabor da manteiga, sendo manteiga, vai realçar o meu chocolate branco, enquanto que a margarina não faz isso, não. A margarina não realça, tá? Então, se são 400 gramas lá, você pode diminuir essa quantidade e colocar chocolate branco derretido, passando um pouco da quantidade de gordura que você tirou. São 400, você pode tirar, colocar ali em torno de 350 e colocar 450 de chocolate, 100 gramas de chocolate branco, tá? Mas também pode usar a manteiga com sal. Thelminha, poder, você pode, certo? Mas tem que lembrar que o sal, além de ser um realçador de alguns sabores, ele também trabalha no meio dando conservação e reagindo com o fermento. Então temos que pensar. Pode, não tem muito prejuízo não. O ideal é só porque a gente não sabe se a manteiga é muito ou pouco salgada, você prova antes e pode utilizar, sem nenhum problema. Quer mais? Dúvidas? Tô adorando. Mais dúvidas, mais corações, mais tudo. Olha, a ideia da gente falar de chocolate hoje é tirar todas as dúvidas. Não li, não. Não li, não, mas é que eu já li alguns anos da vida, né? A gente vai juntando. O conhecimento não ocupa espaço, mas dá para somar. Eu ainda tenho tanta coisa para ler, minha gente, tanta coisa para evoluir, estudar, graças a Deus. Quer mais? Perguntem. Perguntem que o nosso assunto, vai acabar. Jesus amado, olha, a pessoa pensa que tá aqui 15, 20 minutos, já tá quase uma hora. Preciso me despedir de vocês, porque vamos nos encontrar novamente na sexta-feira. Olha, nossa live aula sexta-feira, esse mesmo horário maravilhoso da manhã de vocês, que vocês acordam e vêm me ver. Gente, eu não sei, como é que eu vou agradecer isso na vida? Não tem como, que você acorda e vem me ver. Toma um cafezinho e vem me ver. Que coisa maravilhosa. Não tenho como agradecer, mas saiba que eu sou extremamente grata por vocês estarem aí sempre comigo, fazendo com que este meu trabalho tenha um propósito, que ele chegue até você, que eu possa compartilhar esse conhecimento, fazer você aprender e evoluir. Essa é a minha missão, então é por isso que eu estou aqui, segunda, quarta e sexta. Sexta-feira nós temos aula. Cadê? Por que o quê? Thelma, por que o quê, Jesus? Sim! Olha, água quente. Tem gordura de leite, ele se entende com outros produtos de leite, a margarina não é de leite, exatamente. Olha, Thelminha, por quê? A água, ela faz parte da composição de muitos produtos naturalmente, né? Então, quando ela entra numa receita, ela vai ajudar a algumas reações e a homogeneizar alguns produtos. No caso do achocolatado e do cacau, se ela for quente,
ela ajuda e faz uma reação maravilhosa, além de reagir também com o fermento dentro da massa de bolo, certo? E como o caso da água substituindo leite, o que é muito comum em algumas receitas é porque não faz alteração de sabor. O leite faz e a água não vai fazer, tá bom? É isso, meus amores! Lucy, tudo bom, amor? Oi, oi, oi! Eu que agradeço vocês estarem aí para me ouvir e aprender sobre confeitaria comigo. Isso me deixa tão feliz. Gente, eu não vou parar nunca mais. Nunca mais! A internet agora é meu mundo de dar aula. Eu quero uma sala de aula do tamanho do planeta. E é aí. É a internet que faz isso pra gente. E a gente vai continuar aqui assistindo a aula. Sexta-feira estamos de volta, tá bom? Muitíssimo obrigada, meus amores! Vocês são fantásticas. Você é amiga de Madá! Ah, é verdade, Madazinha. Madá é um amor. Madá, super, super querida, colega de trabalho, a família, né? Na verdade, a gente fica amigo de algumas pessoas e das famílias também. Maria Rita, Nilma são super queridas. E Madá sempre falou que queria aprender confeitaria comigo. Ela dava aula de outros assuntos, mas ela dizia, ai, Mai, eu queria aprender confeitaria com você. Ela estava aqui. Não sei se já saiu, mas estava aqui na aula também. Olha, obrigada, meus amores. Boa quarta-feira para vocês. A gente está no meio da semana. Quantas decisões boas vocês já tomaram essa semana para melhorarem a vida de vocês? Eu já tomei algumas, né? A gente faz aquela agenda, a agenda da semana é cheia, mas tem sempre espaço para a gente melhorar mais alguma coisa. Então vamos embora, que a gente tá só no meio da semana. Sexta-feira a gente tem aula de novo. Eu encontro vocês. Beijo, beijo, beijo. Muitíssimo obrigada.